Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos nossa sequência de aula aqui de análise no RN. Hoje nós vamos falar de propriedades operatórias, né? Então nós vamos pegar aqui algumas sequências. Vamos pegar aqui, ó, sejam xk, yk, sequências de Rn e lambda k, sequência de R. Muito bem. Vamos agora propor aqui, vamos colocar uma proposição aqui, ó, proposição. Coloca assim, se xk converge para um A, yk converge para um B e lambda k converge para um lambda, então vamos lá, primeira propriedade, primeira conclusão, xk mais yk converge para a soma e lambda k vezes xk converge para lambda A. Certo? Muito bem, vamos fazer a demonstração. Então vamos lá, na demonstração deste resultado, vamos começar o seguinte. Bom, primeiro, se xk converge para A, então para todo epsilon existe um K0, certo? Existe um K0 natural, tal que para cada K maior que K0, para cada K maior que K0, nós vamos ter norma de xk menos A menor que epsilon, correto? Bom, se a gente seguir o mesmo raciocínio, né, nós vamos ter, aliás, eu não vou colocar 1 não, que eu vou colocar assim, 1 em algarismo romano aqui, ó, e aqui 2. De igual modo, se o yk converge para B, então para todo epsilon maior que 0, vai existir um K1 natural, tal que para cada K maior que este K1, nós vamos ter que xk menos B, x não, né? Yk menos B é menor que epsilon. Bom, agora observe o seguinte, o K1 e o K0 são números, inclusive, eu vou até mudar o índice aqui, vou colocar assim, tá, ó. Vou chamar esse aqui de K1 e esse aqui de K2, tá vendo? Aí eu vou falar o seguinte, ó, tome o K0, o máximo, dentre o K1 e o K2, certo? Bom, com isso, né, aí vamos colocar, ó, logo, se eu fizer aqui, ó, norma de xk mais yk menos A menos B, isso aqui é a mesma coisa, eu vou complementar uma coisinha aqui em cima, tá? Isso aqui é a mesma coisa que norma de xk menos A mais yk menos B, tá vendo? Tá dentro da mesma norma. Agora eu vou aplicar aqui a desigualdade triangular, né? Porque se é uma norma, isso é menor ou igual que a norma de xk menos A mais a norma de yk menos B. Correto? Muito bem. Agora vamos lá. Aqui que eu vou complementar. Tome K0, máximo de K1, K2. Logo, para
cada K maior que K0, certo? Então, veja, cada K que eu pegar que é maior do que K0, ele vai ser maior do que o K1 e maior do que o K2. Maior ou igual, pelo menos. Bom, então, se é maior do que K1, isso aqui é válido. Se é maior do que K2, isso aqui é válido. Então, eu peguei um índice maior do que os dois. É o máximo dos dois. Então, para cada K maior que K0, isso aqui, o primeiro termo ali vai ser menor que epsilon. E o segundo também, menor que epsilon. Bom, com isso, você conclui 2 epsilon. E isso aqui, por si só, já garante para nós que... Inclusive, eu podia ter melhorado a anotação aqui, colocado um pouquinho mais elegante aqui, né? Colocado assim. Isso garante para nós que xk mais yk converge para a mais b. Isso aqui, por que eu estou concluindo isso? Na aula passada eu provei uma propriedade que se, né, para todo epsilon, a gente exibisse um K0, tal que para cada K maior que K0, uma diferença assim fosse menor que uma constante positiva vezes o epsilon, arbitrário, isso aqui garantia a convergência. Nós provamos isso na aula passada. Então, por isso que eu estou fazendo uso da propriedade que nós fizemos na aula passada. Tá bom? Muito bem. O segundo vai ser basicamente a mesma ideia. Só que a gente vai ter que fazer uma construçãozinha aqui. Então, primeiro vamos entender onde que a gente quer chegar para a gente poder conseguir fazer a nossa construção, tá? Então, veja só. Eu sei no segundo, então vou colocar assim, ó, temos... Antes da gente fazer a construção, vamos colocar o que que nós temos. Que para todo epsilon, de novo, existe... Vou colocar aqui um K1 natural, tal que para cada K maior do que K1, eu tenho norma de xk menos a menor que epsilon. Da mesma forma, para todo epsilon, existe um K2 natural, tal que para cada K maior que K2, nós temos que... Não, aqui não é norma, porque o segundo é o número real, módulo de lambda K menos lambda é menor que epsilon. Certo? Então, veja só. O que nós vamos fazer aqui? Qual que vai ser a nossa construção? Nós precisamos fazer nós precisamos fazer uma construção que a gente consiga esse resultado no final. Nós queremos garantir o seguinte, veja, eu quero garantir que lambda k xk vá convergir para lambda a, tá certo? Então, presta atenção. Para eu conseguir isso aqui, eu preciso disso aqui, ó, norma de lambda k xk menos lambda a menor que epsilon. Não é isso? Nós vamos precisar disso. Tá bom. Mas vamos imaginar o seguinte. Se a gente... Para a gente ter isso daqui, nós vamos ter que tomar um certo cuidado aqui, ó. Nós vamos pegar aqui, ó. Vamos lá, ó. Igual aquela hora, hein? Tome K0 igual ao máximo do K1 e o K2. Então, você vai, ó, para cada K0, não, para cada K maior que K0, temos. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, xk, vamos colocar assim, tá? Ó, lambda k xk menos lambda a, tá? Isso aqui é onde nós queremos chegar. Bom, veja bem, aqui eu vou fazer o seguinte, onde está lambda k xk, eu vou fazer o seguinte, vamos somar e subtrair termos aqui. Então, vamos, por exemplo, somar assim, ó,
No primeiro aqui, eu vou colocar assim, tá? Ó, vou colocar lambda, olha só, lambda K, A, e vou somar lambda K, A. Pronto, somei e subtraí. Correto? Então, vamos juntar as partes que nos interessam aqui, ó. Então, nós temos, ó, lambda K, vou colocar em evidência, xk menos A. Bom, na outra parte ali, ó, então eu fiz essas duas. Na outra parte ali eu vou fazer mais, vou colocar o A em evidência, e aí vai ficar lambda K menos lambda, correto? Bom, eu estou com soma de dois termos, então eu vou usar a desigualdade triangular. Então, com a desigualdade triangular, nós temos aqui, ó, norma de lambda K, xk menos A, correto? Mais norma de A, lambda K menos lambda. Certo? Então, veja só. Aqui nós temos que nós temos aqui a seguinte, nós temos um número real aqui, uma sequência de números reais, e eu vou aplicar de novo uma desigualdade que nós fizemos anteriormente. Isso aqui é menor ou igual que o módulo de lambda K, norma de xk menos A, e aqui eu tenho, de novo, um módulo de lambda K menos lambda, norma de A. Correto? Muito bem. Então, observe o seguinte. Aqui, nós conseguimos uma coisa. Como o lambda K é uma sequência convergente, nós mostramos na aula passada que toda sequência convergente é limitada. Então, lambda K é uma sequência limitada. Se ela é uma sequência limitada, lambda K, norma de módulo de lambda K, é menor que uma constante m. Então, isso aqui é menor ou igual que m, norma de xk menos A. Mas o A é uma constante, certo? Então, tenho a norma de A, aqui, ó, módulo de lambda K menos lambda. Veja só, isso aqui, por sua vez, é menor que m. Para cada k maior que k0, isso aqui vai ser menor que epsilon. E aqui eu tenho norma de A, e isso aqui também é menor que epsilon. Correto? Muito bem. Aqui, se você quiser colocar, ó, eu tenho m mais norma de A, que é um número, tá vendo? Epsilon. Bom, isso aqui é uma constante, então isso aqui é um mi epsilon, uma constante positiva. Então, de novo, entra naquela questão que nós falamos na aula passada. Se eu tenho uma constante, se eu consigo o resultado de limite, no final consigo, né, que a desigualdade que eu quero provar é menor que essa constante vezes epsilon, nós conseguimos a convergência, uma proposição que nós provamos na aula anterior a esta. Né? Muito bem, então com isso aqui nós garantimos aqui, isso implica que lambda K xk, ela converge para lambda x, e com isso nós provamos a segunda propriedade. Com isso nós encerramos esta aula de hoje, porque essa aula vai ser bem curtinha. Eu ia colocá-la junto com o teorema de Bolzano-Weierstrass, mas eu preferi fragmentar, colocar só essa aula sobre essas propriedades e depois fazer uma aula só falando sobre o teorema de Bolzano-Weierstrass. Tá bom? Um abraço para você, te vejo na próxima aula.